A política cambial ela é pautada na relação entre o real e o dólar. Tá? O câmbio está relacionado à troca entre diferentes moedas. Mas como o dólar ele é a moeda mais forte globalmente, geralmente quando a gente fala em política cambial, a gente está relacionando o real brasileiro com o dólar norte-americano. Então, no início do Plano Real, o Brasil adotava o câmbio fixo. $1 era igual a R$ 1. O Brasil adotou isso quando fez o Plano Real, que foi um plano, entre outras coisas, que foram feitas lá, foi importante para o controle da inflação. Então, você tinha o câmbio fixo, sempre tinha essa paridade do real com o dólar. Então, isso ajudou a controlar a inflação na época, mas causou algumas distorções da moeda brasileira no mercado internacional. E hoje, o Brasil adota o chamado câmbio flutuante. Vou até grifar aqui, que é o seguinte: a relação do real com dólar, ela é definida pelo mercado. A lei da oferta e da demanda. O que significa isso? Eu falei na aula anterior que tem os títulos públicos, que são relacionados aos juros básicos da economia brasileira, que é a Selic. E tem os títulos públicos americanos. Então, imagina que você é um investidor e tem lá 1 milhão para investir. E aí o governo brasileiro está lhe pagando 6% ao ano. E o governo americano está lhe pagando também 6% ao ano. Aonde é que você vai deixar seu dinheiro? Com o governo americano ou com o governo brasileiro? Obviamente você vai deixar com o governo americano, que é um país mais sólido. A probabilidade dele honrar o compromisso é muito maior. O governo brasileiro ele é mais arriscado, porque ele já tem histórico de calote e o Brasil tem problemas ali fiscais. Não que os Estados Unidos não tenha, mas os Estados Unidos é considerado o país mais seguro em toda a sua história, nunca deu um calote, por exemplo. E é de fato a grande potência global. Agora compare os Estados Unidos com um país como Venezuela, por exemplo, ou mesmo o próprio Brasil com Venezuela. Se o Brasil estiver te oferecendo 6%, a Venezuela também estiver oferecendo 6%, é melhor que seja no Brasil. Mesmo que o Brasil não seja um país perfeito, o histórico de calote dos investidores dele é bem melhor do que o da Venezuela. Então, os países têm diferentes níveis de risco. E aí, a moeda mais forte vai ser a moeda daquele país que é mais seguro, no caso, os Estados Unidos. Por isso que hoje o câmbio está $1, R$ 5, por exemplo. O que acontece para os investidores virem para o Brasil? O Brasil tem que oferecer um juros na sua taxa básica de juros maior do que os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos está oferecendo 6, o Brasil tem que oferecer 10. E aí vai ter parte dos investidores que vão para o Brasil e outros vão para os Estados Unidos, porque vai depender do perfil de risco. Vai ter gente que vai achar melhor dizer assim, eu prefiro ficar nos Estados Unidos. Mesmo que ele esteja me pagando menos, é mais seguro. Ou eu prefiro ficar no Brasil, mesmo sendo mais arriscado, é mais seguro. E na prática, os investidores, eles dividem. Eles colocam parte do capital lá no Brasil ou no países emergentes e parte do capital nos Estados Unidos, com aquela ideia de diversificar o investimento. Mas essa proporção de quanto ele vai colocar no Brasil e quanto vai colocar nos Estados Unidos varia em função da diferença da taxa de juros entre os países, entre outros fatores também, da próprio risco global. Quando aconteceu a pandemia, por exemplo, os investidores migraram para o dólar, porque tinha muita incerteza quanto ao futuro da economia global, e aí você migra para a moeda mais forte. Quando o mercado está aquecido, você tem maior apetite ao risco, então os investidores migram para os mercados emergentes, e aí você pode ter uma valorização do real. Se os investidores migrarem para o dólar, seja lá qual motivo, por causa de, por exemplo, uma pandemia, uma guerra, o dólar valoriza. Se a diferença entre a taxa de juros do Brasil, a taxa de juros básica do Brasil e dos Estados Unidos diminui, imagina que está em 10,6, né? O Brasil está em 10, os Estados Unidos está em 6. O Brasil aumenta lá a taxa de juros para 11, os Estados Unidos aumenta para 8. Então a diferença mudou de 4 para 3. Quando essa diferença diminui, o dólar tende a valorizar. Se essa diferença aumenta, o real tende a valorizar, porque os investidores vão migrar do título americano para o título brasileiro. E aí tem a relação também com outros países emergentes. Por exemplo, quando aconteceu a guerra lá na Rússia, o real valorizou, porque no portfólio dos investidores, dos grandes investidores globais de países emergentes, tinham lá uma carteira de ações de vários países emergentes. Ações não, de títulos de vários países emergentes. E eles tiraram da Rússia, que estava um país mais arriscado, e colocaram no Brasil. Então, vários países emergentes, as moedas valorizaram. Assim que emergiu lá a guerra da Rússia com a Ucrânia.
Então, antes era o governo controlando isso e agora tem todas essas flutuações de mercado que eu acabei de explicar. Varia em função do título nos Estados Unidos e em outros países, da situação geopolítica global, entre outras coisas. Então, o câmbio flutuante não quer dizer que o governo nunca vai intervir no câmbio. Tá? Isso vai ter oferta e demanda clássica, como é qualquer bem da economia, como tem explicado aqui nessa aula, mas o governo pode intervir sim, quando ele achar que é necessário. Significa que ele não vai estabelecer uma meta, não vai estabelecer que sempre tem que ser $1 a R$ 1. Não tem uma meta pré-estabelecida, mas ele sabe que se o dólar valorizar muito, isso é ruim para o Brasil. Então ele vai tentar controlar para não ter uma supervalorização lá do dólar e a moeda do Brasil ficar muito desvalorizada. Ele vai usar alguns mecanismos para fazer isso. Exemplo, a taxa de juros, como eu acabei de explicar, então por isso que a reunião do Copom brasileiro sempre ela é depois da reunião do Copom americano. Se os americanos decidem lá aumentar 5% da taxa de juros, provavelmente o Brasil também vai decidir aumentar 5%. Tem meio que essa dependência. Tá? Mas é claro que nem sempre acontece exatamente assim. E também as reservas de dólar do Banco Central. O próprio Banco Central ele compra dólar, ele tem reserva de dólar. Então o que acontece? Se o dólar valorizar muito, ele vende esses dólares. Colocando mais dólar na economia, lei da oferta e demanda. Com maior oferta você diminui o preço. E a mesma coisa acontece se, por exemplo, o real valorizar. Isso por algum motivo for ruim para a economia, aí ele vai comprar dólar. Tá? Também essa compra de dólar, ela muitas vezes está linkada ao que o Lula fez no segundo mandato dele, eu acho, porque assim, o Brasil tinha dívida em dólar, e aí ele comprou dólar para pagar essa dívida, e fez reserva em dólar também, né, que é a diferença lá do quanto ele deve, quanto ele tem de crédito. E ele ficou com saldo positivo em dólar para pagar essa dívida, por quê? Ele tinha uma dívida com o FMI, e o FMI, para emprestar dinheiro para o Brasil, ele determina que a política econômica siga uma certa cartilha, que é uma cartilha neoliberal. E como o Lula é de esquerda, ele não queria seguir essa cartilha. Então ele fez isso, aumentou a reserva de dólar do Brasil. Tá? Em compensação, o FMI ele empresta dinheiro a um juros menor. Aí o que é que o Lula fez? Comprou dólar, pagou o FMI, só que ele, de onde ele arrumou dinheiro para comprar dólar? Ele fez empréstimos nacionais, que os juros são maiores. Então ele aumentou a dívida do Brasil para se livrar lá das amarras do FMI. E fazendo isso, ele aumentou também a reserva de dólar do Brasil. Isso foi positivo na pandemia, por exemplo. Que aí o Brasil tinha uma grande reserva de dólar, com a subida do dólar, o Brasil vendeu esses dólares, além disso, vender no preço alto, ele também controlou uma desvalorização, uma possível desvalorização do real. Países que não tinham reserva de dólar, como a Argentina, não conseguiram conter lá a desvalorização dessa moeda. Claro que na Argentina não é só isso, não é só a falta de reserva de dólar, tem toda a política por trás e escolhas econômicas, macroeconômicas erradas que fizeram com que o país chegasse numa situação de câmbio, de desvalorização muito alta da moeda. É claro, isso foi bom na pandemia, essa questão do Brasil ter boa reserva de dólar, mas como eu falei para vocês, a dívida pública do Brasil hoje ela está com juros muito altos em relação ao passado, justamente por conta desse artifício que foi feito lá no passado de transformar basicamente a boa parte da nossa dívida em nacional em vez de estrangeira. Então tem fatores externos que influenciam, né? Mesmo antes da pandemia você tinha uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, um ou outro tentando influenciar na moeda global, né? O iene chinês, o governo às vezes chinês desvalorizando a própria moeda para deixar os produtos chineses mais competitivos. Então tem uma guerra mundial entre essas potências e isso vai influenciar na percepção de risco global e também no câmbio brasileiro. Só para vocês entenderem que é complexo, mas o governo tenta controlar o câmbio através dos mecanismos que eu falei aqui, né? Reserva de dólar e taxa de juros básica da economia.